refletir, experimentar, expressar o amor e a graça de Deus. Eu espero que de alguma forma você seja alcançado por esse amor e por essa graça. Hoje foi pego de surpresa, olhando no celular agora há pouco, com a morte do Ziraldo, o escritor do Menino Maluquinho. Menino Maluquinho foi escrito em 1980 e ele tem acompanhado gerações, e eu sou prova disso na minha casa. Recentemente, a minha esposa leu junto com o João, o mais novo, 7 para 8 anos, o livro do Menino Maluquinho do Ziraldo. E aquelas coisas que só a literatura faz, o Ziraldo tem uma frase fantástica: é mais importante ler do que estudar. E ainda que você dê uma bugada na cabeça, vale a pena refletir sobre essa frase: é mais importante ler do que estudar. E o Ziraldo, nesse livro, ele constrói um menino maluquinho, que anda com uma panela na cabeça e faz muitas loucuras. Eu não vou estragar, se você ainda quiser ler, ou quiser ler com uma criança, mas vale para um adulto também. Nas últimas páginas, nas últimas cenas, a Paula que acompanhou isso, não fui eu, mas a Paula conta que quando o João entende a proposta do livro e quem é o menino maluquinho, o João chora no final do livro. O João se emociona, se entendendo ele como um menino maluquinho, e se entendendo ele no processo de amadurecimento que o livro vai construindo até a sua última página. Incrível que eu não ia falar disso, mas eu ia falar disso. Mas como as coisas são? Como, eu não sei das suas origens, né? Talvez para você, como o universo conspira. Mas, do meu ponto de vista, como Deus preparou de eu falar desse assunto no dia da morte do Ziraldo. Há muitos meninos maluquinhos e meninas maluquinhas nas escolas, que aprontam, se divertem, brincam, dão risada, fazem das suas tripulias, nem sempre obedecem aos pais e aos professores. E assim a infância e a adolescência vai sendo construída como foi a nossa. Quem nunca falhou na adolescência, que atire a primeira pedra. Mas, no meio de tudo isso, dessa ideia da travessura de um ponto de vista da construção de um ser humano, dessa ideia de você se construir alguém a partir dos seus erros e dos seus acertos, eu fui invadido por esse assunto nessa semana e cabia dentro do contexto da nossa série essa frase da Rita Fraga: a cultura do bullying é um reflexo de uma sociedade polarizada e violenta, e na escola as crianças reproduzem o que veem nas suas casas. Eu não sei se você já sofreu bullying. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já se sentiu acuado por seus amigos ou suas amigas, por algum momento. Mas de alguma forma essa é uma situação presente, e quando eu pensava na abertura da série, tão igreja que nem parece uma, me veio à tona essa ideia, e junto com tudo que eu vivi, porque de alguma forma eu penso que se eu pudesse desconstruir alguma coisa quanto à ideia de igreja, ao longo dessa reflexão e ao longo dessa série, é essa perspectiva que está tão presente na vida da gente. E eu queria parar de falar exatamente do bullying em si, que talvez é aquela perseguição sistemática que um jovem, um adolescente, uma criança sofre por conta da sua cor, por conta do seu gênero, por conta do seu corpo, por conta da maneira como fala, por conta da sua condição social, por conta de alguma coisa que faz muito bem feito ou que faz muito mal feito. E ela de alguma forma é excluída, e isso se torna uma perseguição consistente que vai trazendo traumas, e se você viveu isso, talvez, infelizmente, eu estou fazendo você reviver alguma dessas coisas nesse momento, mas
eu não quero focar exatamente nisso, mas eu queria que a gente refletisse no início dessa série que há na nossa sociedade, já que essa cultura do bullying presente nas escolas é um reflexo do que elas veem nos pais, a partir da Rita Fraga, essa pedagoga e presidente ali do Sindicato de Professores das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, eu penso que de alguma forma a gente reflete essa cultura de bullying na nossa vida, sem talvez estar bullyingando, se é que essa palavra existe, alguém, sem estar fazendo bullying com alguém. Eu pedi ajuda para o meu amigo Inteligência Artificial, e eu falei assim, me fale um pouco sobre cultura do bullying e cultura de acolhimento. E aí, a IA me apresentou algumas coisas. A cultura do bullying é uma cultura de comportamentos agressivos. Então a gente reage com agressividade, a gente responde com agressividade, a gente responde à altura e a gente devolve agressividade em cima de agressividade. E isso será que não é exatamente o que nós vivemos no trabalho, no trânsito, na nossa vida? A gente não abaixa a cabeça, a gente não consegue, a gente vive uma cultura, ela é uma cultura muito maior do que o próprio bullying em si, talvez. A cultura do acolhimento, ao contrário, ela é uma cultura de maior respeito e empatia. Eu já falei aqui algumas vezes, quem me conhece sabe disso. Se tem uma das coisas que me tiram muito do sério, são pessoas, e talvez você está aqui, se você me ouvir agora, por favor, não faça mais isso. Não pare na vaga do idoso, não pare na vaga do deficiente. Tem alguém que precisa daquela vaga mais do que você. Não só pelo fato de que é lei. Os relacionamentos numa cultura de bullying, elas são baseadas na competição e na hostilidade. Quem é o melhor, quem se porta melhor, quem reage melhor, quem é mais forte, quem consegue suportar a pressão. Perceba como essa cultura é muito presente no nosso trabalho, na nossa maneira de viver, nas faculdades. A hostilidade, ela é muito presente, a gente é hostil uns aos outros. Há uma preocupação de que nós sejamos e façamos e vivamos de um jeito que a gente se autoproteja. Na cultura do acolhimento, a maior confiança uns nos outros, para se abrir, para se mostrar a partir das suas vulnerabilidades, e a maior cooperação. Um ajuda o outro. Um entende os limites do outro e ajuda o outro. Um percebe a falha do outro. E isso não se torna um motivo de agressão, mas se torna um motivo de acolhimento. Há conflitos, e os conflitos são naturais acontecerem. A Paula falou aqui do curso de casais, que a gente dá para os nossos noivos, não nossos, mas deles mesmos. E a gente fala muito isso, e assim, se tem uma coisa que nos preocupa, é quando um casal fala assim para a gente, vocês já brigaram? Não, nunca brigamos. Isso deixa a gente muito mais preocupado do que um casal que fala assim, a gente vive brigando. Aí a gente fala, tá normal, esse aí tá normal. Esse que nunca brigou, quando brigar... Conflitos são resolvidos de maneira agressiva. Conflitos na cultura de bullying, elas são resolvidas de maneira agressiva. Na cultura do acolhimento, há maior compreensão mútua. E há a abertura para a reconciliação, independente de quem esteja certo e quem esteja errado. Na cultura do acolhimento, alguém diz chega, alguém diz para, alguém diz não vamos mais continuar nesse caminho, eu desisto, eu te peço perdão. Vamos tentar organizar essa conversa, não vamos seguir por esse caminho, porque esse caminho não acaba bem. Há uma desvalorização da dor do outro na cultura do bullying e há um processo de exclusão. Na autoproteção a gente exclui. E na cultura do acolhimento, há um processo de reconhecimento e valorização do outro que inclui e acolhe. Olha, não foi nenhum ser humano, ou talvez foi, né? Que a IA deve ter lido bastante coisa para me dar essa resposta. Será que essa cultura, mesmo que você não faça bullying com ninguém, será que essa cultura, ela não faz parte da cultura das nossas empresas?
Não faz parte da cultura como nós solucionamos os nossos problemas em família. Não faz parte da maneira como jovens, adolescentes e até adultos resolvem os seus problemas nas escolas, nos namoros. Não há uma queda de braço, talvez não completamente nesses 4 itens, mas talvez em alguns deles, você não se percebe você mesmo nessa cultura. De todos os ambientes, de todas as relações sociais, de todos os lugares em que talvez alguns aspectos dessa cultura sejam aceitáveis, e ouso dizer, talvez até necessários, guardadas as questões que são realmente entrando no campo do bullying. É óbvio que a relação da empresa, ela vai envolver algum tipo de competição. Só para dar um exemplo. De todos os lugares e organismos sociais que poderiam atuar aqui, o único lugar que não poderia, não deveria, e se essa sua experiência ou a sua visão, ela me traz tristeza e me traz um senso de responsabilidade para não deixar que o Radiação seja assim, que eu e você sejamos assim, e que seja lá qual for a igreja que você frequente, não seja assim, é aquilo que a gente chama de igreja. Igreja, ela deveria praticar na sua totalidade a cultura do acolhimento. Esse talvez é o símbolo universal de uma igreja. Um predinho com uma cruz em cima. Muitas igrejas não têm essa cara. Que dirá aqui. Independente da estética, independente do formato, você agora pensou uma frase, uma coisa, uma maneira de identificar o que é igreja. E eu acho que não foge disso aqui. Um prédio, um clube ou um grupo de pessoas. E todas elas têm um pressuposto. Todas elas têm um pressuposto que talvez não necessariamente participam da ideia de uma cultura de acolhimento. Se você morar num condomínio, lá tem regras, lá tem pagamentos, lá tem trocas sociais, tem maneiras de convívio. E, às vezes, de forma justa, um síndico ou uma administradora precisa tomar uma decisão de multa, de convite a se retirar, e às vezes essa decisão é justa. Mas perceba como um condomínio, ele pode se tornar um grupo de pessoas que entendem aquilo e vivem ali, e talvez por uma forma de ser, uma maneira de se comportar, um jeito somente que não é talvez justificado, mas é exatamente um processo de cultura de bullying, essa pessoa é excluída do convívio social daquele prédio, porque talvez ela não é como a maioria. Clubes são assim. Clubes, você paga, você participa do clube, e no clube todo mundo se identifica a partir do título de sócio daquele clube. E às vezes igrejas por vezes se parecem com esse ambiente em que se entende, feita para quem entende a linguagem, feita para quem tem a carteirinha, feita para quem de alguma forma participa com vida e financeiramente. E pessoas que não se identificam com algum aspecto, quando o pensamento é de clube, há uma cultura de afastamento, porque ela não é como a gente do clube. E mesmo o grupo de pessoas fazem isso. Os próprios discípulos de Jesus, eles por vezes falaram para Jesus: por que a gente não mata essas pessoas? Por que a gente não exclui essas pessoas? Por que mesmo que o Senhor conversa com essas pessoas? Porque há uma sensação, há uma necessidade, e talvez aí nasça a cultura do bullying, de uma coisa talvez tão simples e até positiva. A gente gosta de estar em família, a gente gosta de se sentir entre iguais.
A gente gosta de saber que a gente tem segurança dentro de um grupo. E na medida em que a gente valoriza o estar entre iguais e segurança, a partir da ideia de família, é aquilo que acontece, que você conhece bem, famílias que excluem famílias, gente que exclui outros, porque simplesmente elas não se parecem com aquilo que deveriam se parecer. Você vai vir aqui? Então, olha, aqui, você não podia fazer isso ou aquilo. E a gente, ao invés de trabalhar num processo de aproximação e acolhimento, a gente trabalha num processo de distanciamento. O que é a igreja? Eu queria convidar você ao longo dessa série da gente olhar para o que eu chamo de design criativo de Jesus, porque nada melhor do que saber o que é uma coisa perguntando para o seu Criador, perguntando para aquele que a desenvolveu. Ou nós entendemos igreja a partir do design criativo de Jesus, ou o que nós temos de igreja é uma aparência do que seja igreja. O que você pensa que ela é e o que ela realmente é o nosso primeiro episódio. E um lugar que pode nos ajudar na sabedoria bíblica a compreender o que Jesus intencionou na criação da igreja, está em Efésios, uma carta que Paulo, um dos discípulos mais proeminentes de Jesus, escreveu para essa cidade ali na Grécia, chamada Éfeso. Paulo escreve essa carta para essa igreja, e talvez de todas as cartas que Paulo escreveu pelo menos 12 cartas, e nessas 12 cartas ele se dirige a comunidades diferentes, a pessoas diferentes, mas nessa especificamente o tema, ser igreja, ser tão igreja que não se parece com as coisas que a gente cria na nossa cabeça, um lugar de exclusividade, um clube de pessoas perfeitas, ou um lugar onde se vai para aprender as coisas certas, ou um grupo de pessoas especiais das quais eu gostaria de me parecer. A gente tem aqui em Jesus, Paulo tenta traduzir para a gente o que ele entende daquilo que Jesus apresenta quanto à igreja. E ele diz assim no capítulo 2, a partir do verso 11: Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Eu não me lembro de nenhum momento no Radiação ter lido esses dois termos aqui. Se é a primeira vez que você tem contato com ele, sem me alongar, o judeu, ele praticava ao 8º dia do menino judeu, ele passava pelo processo de circuncisão. Se você ainda não entendeu, uma cirurgia da fimose feita meio à força, meio sem muito instrumento para fazer a retirada do prepúcio do menino. Se você ainda não entendeu, procura no Google, que eu já não consigo explicar muito mais do que isso. Tá bom? O judeu era um menino circuncidado, com a cirurgia da fimose feita. Os gentios não era da cultura dos gentios fazer essa bendita dessa operação. Vocês anteriormente eram gentios por nascimento, chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisos, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Júnior, nenhum momento nesse texto tem o termo igreja. Leia Éfeso, que algumas vezes esse texto vai aparecer no próprio capítulo 2, que baseia essa reflexão. Igreja é um termo grego vindo da palavra eclésia, eclesia, eclesia, como você preferir, que se trata da ideia de um povo chamado para fora. Igreja não é um termo criado por Jesus. Aliás, Jesus é brilhante, como os seus discípulos o foram, e por vezes a igreja não é, de aproveitar aspectos da cultura e aplicar e dizer o que você entendia como eclesia, eu vou te dizer o que é eclesia.
O que é a eclesia no mundo grego? É a comunidade que é chamada aos portões da cidade para tomar decisões sobre a cidade. Essa é uma eclesia grega. E Jesus vai dizer que a igreja é o povo chamado para fora. São as pessoas chamadas para fora. Só esse aspecto já diz muita coisa. Não é o povo de dentro, não é o clube, não é o prédio, não é um grupo de pessoas iguais, mas são todas aquelas que são chamadas para fora. E aqui ele constrói quem está fora e quem está dentro e quem é essa igreja. Perceba que há alguns aspectos que marcam uma cultura de bullying nesse texto. Não necessariamente são bullying, mas podem se tornar. Vocês eram gentios. Há aqui uma barreira. A eclesia para o judeu, ela é feita de gente que entende a cultura judaica e vive a partir da cultura judaica. Há uma necessidade de uma marca de nascimento. Talvez em alguns aspectos você lê e percebeu a igreja já como esse campo dos iniciados, dos que nasceram dentro dessa cultura. Algo que é só para aquelas pessoas. Elas fazem questão de afirmar que aquele lugar é delas. Pessoas especiais e exclusivas. Pessoas que têm as promessas de Deus. É isso que Paulo está construindo. Vocês anteriormente eram gentios e vocês não participavam da comunidade de Israel. Vocês não eram exclusivos. Vocês não eram especiais. Vocês não conheceram as histórias. Vocês não sabem quem é Moisés. Vocês não sabem quem é Davi. Vocês não sabem quem é Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abacuque, e os nomes daí para frente só complicam. Há uma linguagem própria, há uma compreensão própria das coisas, é uma amizade entre iguais, há uma amizade entre iguais, as pessoas precisam entender a linguagem, precisam viver de um determinado jeito para se parecer e ser um israelita. E Paulo está dizendo assim, vocês não eram assim, vocês estavam fora disso. E talvez a igreja, por você, na ideia do que você pensa sobre ela e o que ela realmente é, de alguma forma Paulo está ajudando a, pelo menos um aspecto do que a gente pensa sobre igreja. Igreja é nós e eles não. Nós e eles. Nós e eles. Talvez você já foi machucado por essa linguagem. Nós e eles. Como se os seus erros, as suas falhas, sua maneira de viver, te desse uma marca tal que fosse um lugar ou um grupo de pessoas que lhe é impedido o acesso. Nós e eles. É muito difícil não trabalhar na linguagem do nós e eles. E eu queria que você prestasse atenção no que eu estou te dizendo. Porque a gente usa essa linguagem em quase todos os aspectos. Tricolores, corintianos, brasileiros, argentinos, homens, mulheres. Tem uma frase que eu ando segurando, porque eu estou aprendendo e é difícil aprender. Quando alguém faz uma besteira na frente de mim no trânsito e eu vejo que é uma mulher, a Paula está do meu lado e das vezes que eu soltei a bendita frase que eu não vou nem falar, porque eu vou perder 50% da audiência agora, ou acabei de perder. A Paula fala assim, o quê? Não poderia ser um... poderia, você tem razão. Nós e eles. O tempo inteiro é nós e eles. Lembra que eu te falei? Eu acho que em tudo na vida, como a gente trabalha muito nessa cultura do nós e eles, a gente traz essa cultura para dentro da igreja. Como eu trabalho aqui, com quem fala aqui, com quem toca aqui, com quem ora aqui, para que a gente não se pareça nós e eles, como se nós fôssemos alguma coisa tão extraordinária que eles não merecem.
Igreja como um lugar, um povo especial, e o que se destaca nesse tipo de conceito, e talvez é a maneira como você se aproxima do conceito, é as diferenças. É sempre tratando das diferenças, nós e eles. Os santos e o mundo, não os santistas, que eles são poucos. Olha lá, nós e eles. Cultura do bullying. É muito difícil não praticar a cultura do bullying. É natural, ela surge na nossa boca com naturalidade. Zoar os outros, tirar os outros do centro, tentar destruir os outros a partir do time que eles torcem, do jeito que se vestem, da forma do cabelo. A gente tem muita facilidade de fazer isso, faz parte da nossa cultura, destruir as pessoas. E eu disse no começo, eu preciso que você lembre disso, todo lugar talvez em algum momento faça sentido, mas se tem um lugar que isso não faz sentido, é no seu conceito do que é a igreja. Porque Paulo, nesse texto, ele trabalha assim, mas agora Cristo criou uma nova ordem social. Mas agora Cristo nos convidou para uma nova maneira de enxergar as pessoas. Mas agora em Cristo Jesus, veja a linguagem de cima. A linguagem de cima é assim: gentios por nascimento, incircuncisos, longe das promessas de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Aí ele vai dizer assim para a igreja de Éfeso: não faz sentido essa linguagem para a igreja. A igreja não pode se utilizar dessa linguagem. E aí alguns dentro da igreja vão falar assim: mas é Israel. Pedro fala isso, se você conhece a Bíblia você vai saber. Pedro é que fala isso: nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, adquirido, E parece que é uma potência de exclusividade, mas leia a carta de Pedro como um todo, e não só esses versos. Leia a carta de Pedro e perceba que eles vivem em cidades em que a cultura do bullying é muito presente, e todo mundo está atacando os cristãos, e ele usa esse aspecto de que agora a gente é povo de Deus, não para dizer assim, então já que a gente é povo de Deus, a gente se afasta deles. Já que a gente é povo de Deus, a gente é melhor que eles. Já que a gente é povo de Deus, ore pela destruição dessas pessoas que estão atacando vocês. Esse mesmo Pedro, ele vai dizer assim: estejam prontos para responder à esperança que vocês têm no coração de vocês. Porque esse povo, sacerdócio real, que está relacionado com essa ideia do povo de Israel, ele fala assim: foi tirado das trevas para a maravilhosa luz. E esse texto tem um ato contínuo. A igreja não é exatamente o lugar de quem está na luz. A igreja é o ambiente de pessoas que acolhem todo mundo que tem as suas noites escuras, seus dias complicados, suas frases confusas e os seus comportamentos duvidosos, e os convida a participar da família, porque essa família não leva o nome da sua família. E mais uma cultura que a gente faz, a gente sempre tem um trato que a nossa família é melhor que as outras. Essa família carrega o nome de Deus, e agora em Cristo Jesus a linguagem é outra. Vocês que estavam longe foram aproximados, porque Ele é a nossa paz. De ambos Ele fez um. Ele destruiu a barreira, o muro. A aproximação na igreja se dá em Cristo. Eu não me aproximo das pessoas da igreja pelos mesmos gostos. Eu não me aproximo das pessoas da igreja porque elas são perfeitas como eu. Eu não me aproximo das pessoas da igreja porque elas são melhores que as outras. Eu me aproximo, o motivo da nossa aproximação é a ação de Jesus, é a graça de Jesus.
Todos nós temos e carregamos defeitos e falhas, mas a comunidade da igreja não é a comunidade dos que têm o diploma, dos que têm a carteirinha, dos que têm o título, mas é exatamente a comunidade daqueles que são aceitos pela graça de Jesus. Pessoas diferentes, mas que tentam encontrar harmonia. Não é fácil. Se você prestou atenção na foto que baseia a nossa série aqui, não sei se é fácil colocar, fiel. Essa foto eu achei muito interessante, quase que eu tirei e falei, não, vamos tirar. Cara, tem gente difícil nessa foto. Tem gente que não está entre a gente mais nessa foto. Tem gente que eu sei que já teve problema um com o outro nessa foto. Mas nessa foto, tem uma igreja que não parece uma. Tem gente que está sendo convidado aqui, final de semana após final de semana, a viver a partir de uma cultura de acolhimento. Barreiras e preconceitos vão caindo, não é nós e eles, é nós, é nós. Igreja como comunidade de acolhimento, reconciliação e presença de Deus. Aqui é o lugar da gente curar um ao outro. Aqui é o lugar da gente ajudar um ao outro a se levantar. Aqui é uma comunidade de seguidores de Jesus, que alguns vão estar mais na frente na maturidade, outros vão estar mais atrás, mas todos somos iguais e todos nos ajudamos. A gente diminui o ritmo para levantar alguém, a gente não destrói, a gente não deixa alguém pelo caminho, a gente não pode usar a cultura do bullying para destruir quem está caindo, a gente tem que ajudar. Essa é a cultura esse é o novo modelo que Jesus implanta a partir do design criativo dele quando ele pensa na igreja. Verso 15, na continuação, diz assim: o objetivo de Jesus era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele repete alguns conceitos, mas ele apresenta o conceito base da igreja: nova humanidade. Porque novo homem, se você ler também a partir do nosso contexto secularizado do século XXI, dá uma impressão de misoginia, o que você quer que seja. Mas a ideia de novo homem, traduzido nas nossas Bíblias, é muito mais a ideia de uma nova humanidade do que a ideia de gênero ou sexo. É a ideia da criação de uma nova ordem social, de realmente uma nova humanidade. Igreja é o projeto criativo de Jesus para uma nova humanidade, baseada no estilo de vida de Jesus, que envolve acolhimento, paz, vida, destruição do muro de inimizade. O que você pensa que é a igreja e o que ela realmente é. Talvez você mesmo crie expectativas sobre o Radiação. A gente tenta oferecer a melhor música que a gente pode a cada final de semana, a gente tenta oferecer os melhores vídeos, a gente tenta oferecer algumas atividades para tentar integrar as pessoas, a gente tenta ser igreja das maneiras mais comuns que você vai encontrar em qualquer igreja. Mas eu preciso dizer isso para você porque você precisa entender. Isso não necessariamente é ser igreja. Isso pode ser um clube religioso. Isso pode ser um condomínio religioso. Isso pode ser um grupo de pessoas iguais que tentam moldar todos os outros para serem iguaizinhos. Igreja é o projeto criativo de Jesus, da criação de uma nova humanidade. Igreja não está aqui para matar pessoas. Igreja está aqui para que as pessoas encontrem vida e vida abundante. Eu queria concluir te convidando a fazer parte desse projeto criativo de Jesus. O Radiação é uma tentativa. Eu falei do mundo ideal. Aqui a gente tem problemas, como todo lugar tem. Mas aqui a gente busca incessantemente esse lugar. E eu queria te convidar e fazer alguns convites para que você seja realmente igreja. Para que você entenda o conceito de igreja, algumas práticas importantes para você, na sua vida, na sua maneira de lidar com todo mundo, porque você não é igreja só aqui. Aliás, você é igreja aqui por 1h30.
se eu me alongo muito por 1h50, mas você é a igreja de domingo a domingo, nos ambientes onde você está. Porque igreja não é exatamente um lugar. Igreja não é exatamente um grupo de pessoas. Igreja é o projeto criativo de Jesus, do desenvolvimento de uma nova humanidade. Um organismo social transformador. Fazer parte dessa igreja vai passar por alguns aspectos, estão presentes em Efésios 2, e eu queria que você pensasse para a gente cantar junto aqui. Seja uma pessoa acolhedora. Celebre as diferenças entre os seguidores, mesmo diante das suas fraquezas e falhas. Seja você igreja. Acolha. Seja você igreja. Diminua dentro de você a cultura do bullying e pratique dentro de você a cultura do acolhimento. Seja igreja para as pessoas. Seja aquele tipo de filho de Deus que compreendeu o seu papel não de privilégio, mas da possibilidade de levar isso para outras pessoas, para que outras pessoas se assentem à mesa e partilhem do pão, partilhem do vinho, partilhem da alegria, partilhem da felicidade de viver na luz. Seja acolhedor, independente da resposta do outro, mantenha uma cultura de acolhimento você pessoalmente. Você é a igreja na medida em que o seu estilo de vida se parece com o estilo de vida de Jesus que acolhe as pessoas. Seja a igreja e valorize encontros acolhedores. O nosso acolhimento é a expressão do acolhimento de Jesus. Se no primeiro ponto eu quero falar da sua individualidade, eu peço insistentemente que nós, como comunidade, valorizemos ambientes de acolhimento na pluralidade. Que a gente perceba que a maneira como a gente acolhe as pessoas. Eu não sei se tem aqui alguém pela primeira vez. Eu espero que, se tiver, você se sinta acolhido por uma fala de alguém, por uma boa semana de alguém. Sejamos juntos acolhedores. Valorizemos quando a gente está lá na nossa casa e levamos amigos, convidamos pessoas, ou quando estamos aqui, valorizemos o acolhimento, porque Efésios 2 deixa uma coisa muito clara, é nessa comunhão, é nessa sensação de fazer parte de algo muito grande que Deus está presente. O Espírito de Deus habita no meio de pessoas que agem a partir do estilo de vida de Jesus e percebem que os muros de inimizade caem e a gente abre a possibilidade de mais pessoas se sentirem acolhidas por aquilo que Jesus faz. O nosso acolhimento é uma expressão da presença e do amor de Deus entre nós. E por fim, promova relacionamentos acolhedores. Se até aqui você mesmo fazendo parte de uma igreja local, como Radiação ou outra, se até aqui você tem sido um construtor de muros e não de pontes, eu quero que você entenda a chave do projeto criativo de Jesus para a igreja. Promova a construção de pontes. Promova a construção de pontes. Derrube muros. Alguns de nós entendemos a igreja como aquele lugar que a gente, depois que a gente entrar e a vida acertar, a própria cultura vai fazendo assim, graças a Deus que agora eu estou bem, graças a Deus que eu acertei, graças a Deus que as coisas melhoraram para mim. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é uma porta que você entra, agradece que muros foram construídos para que você evite o lado de lá. Para que você não tenha mais que conviver com eles. Isso talvez é uma das grandes visões que a gente tem da igreja, esse lugar que vai nos proteger. E que a gente precisa se sentir protegido das coisas de lá. A gente espera que a igreja corrija as coisas de lá que tem no nosso coração. A gente espera que a igreja tenha tantas atividades que nos impeçam de expressar as coisas de lá.
o nosso nervosismo, as nossas loucuras mentais, os nossos xingamentos, as nossas incapacidades de conviver com as pessoas, o nosso orgulho. A gente espera que a igreja crie esses pode, não pode, para que a gente tenha o muro levantado e proteção do lado de lá. Eu queria te desapontar, a igreja não é um muro, um lugar protegido por muros. A igreja foi construída por Jesus, derrubando muros de inimizade e construindo pontes de acesso. Se você atravessou essa ponte, e eu sei que tem muitos de vocês que já atravessaram essa ponte, e você olha para trás e fala assim, mas a ponte está aberta ainda. Gente, que dia que o Radiação vai fechar essa ponte? Que dia que a gente vai começar a se proteger? Enquanto Jesus for Senhor da igreja, enquanto a sua igreja e a minha igreja entendermos o que Jesus está fazendo, os muros não serão erguidos e as pontes estarão abertas para ir e vir todas as pessoas. E a gente que foi e se assentou aos pés de Jesus, a gente atravessa a ponte e leva lá a boa graça, o bom amor, o acolhimento de Jesus. E a ponte vai estar sempre aberta, sempre aberta, sempre aberta. Faça parte da igreja. Eu te convido a seguir com a gente nessa série, ao longo de mais 3 episódios, para entender que o que a gente está tentando fazer aqui, e para as pessoas desse bairro, das universidades aqui perto, é um negócio que é tão igreja, tão igreja, tão igreja, que não parece com nada que os nossos conceitos e preconceitos criaram. Que Deus te abençoe a fazer parte desta igreja, da igreja de Jesus.